Todos os dias, milhões de canetas esferográficas são compradas. 18 mil unidades por minuto, mais de 300 por segundo. Felizmente, uma empresa está disposta a suprir essa demanda insaciável. Mas afinal, como são feitas as canetas Bic? Visitamos uma fábrica para saber como são feitas umas das canetas mais famosas do mundo. Os materiais básicos necessários para a produção de uma caneta Bic incluem o plástico para o corpo da caneta, tinta, esfera de aço, tubo de tinta e tampa. O processo de fabricação começa com a moldagem do corpo da caneta. O corpo da caneta Bic é geralmente feito de plástico, mais especificamente de polipropileno. O polipropileno é um polímero termoplástico amplamente utilizado na indústria, devido às suas propriedades favoráveis, como resistência, durabilidade e baixo custo. O polipropileno é um material sintético derivado do petróleo. As moléculas desse material são convertidas em grânulos de plástico. Esses grânulos são comprimidos e ao mesmo tempo esquentados até chegarem a 210 graus Celsius. Posteriormente, são injetados em moldes específicos, que darão a forma da caneta, e em seguida são resfriados e solidificados. Todo esse processo leva apenas 12 segundos, e no final, o corpo da caneta sai da máquina pronto. Uma esfera de aço é inserida na extremidade da ponta metálica. Ela parece uma bola de golfe. Essas esferas possuem apenas 1 milímetro de diâmetro e geralmente são feitas de aço inoxidável em enormes pressões em uma máquina compressora. No entanto, após esse processo, as esferas ainda não são lisas ou têm uma forma esférica. Para atingir as dimensões e geometrias necessárias, as esferas são introduzidas em um polidor, uma espécie de tambor giratório. Dentro deles, são introduzidas as esferas com óleo lubrificante e uma espécie de pasta formada por pó de diamante. Essa pequena bola permite que a tinta flua suavemente quando a caneta é usada, garantindo uma escrita fluida e consistente. É por causa dessa esferinha que a caneta se chama caneta esferográfica. Essa ponta da caneta pode parecer uma coisa simples, mas nela existe bastante tecnologia. Observe o que acontece por dentro. Essa parte do desenho em azul escuro representa a ponta da caneta. Aqui nós temos a esfera, que é super dura. A tinta entra ocupando todo esse espaço e ela não vai sair porque a bola está encostando na borda do latão. Quando a gente encosta a caneta no papel, a esfera entra um pouco e começa a girar. Ela pega a tinta e, porque ela está mais para dentro dessa estrutura de metal, vai abrir um espacinho para a tinta sair junto com a bola e riscar o papel. A peça que falta é o suporte da ponta, que é aquela parte da caneta com cor de bronze. Ela é feita de latão e segurará a esfera que controlará o fluxo de tinta. A produção das pontas deve começar com a fabricação conhecida como die cut, onde serão feitas dentro de máquinas com moldes que se movem para frente e para trás, dando a forma da ponta. Já pronta, a ponta agora será montada com a esfera de forma que se encaixem perfeitamente. As canetas devem passar por um teste que determinará se a montagem não prejudica a fluidez da tinta. A tinta das canetas Bic é uma mistura de vários componentes que proporcionam a fluidez e a capacidade de escrever suavemente. A fórmula exata da tinta é um segredo comercial. Ela é projetada para escrever até 2 km em linha reta sem parar. A tinta precisa ter a viscosidade correta. Então, em sua oficina de tintas, o mestre misturador faz uma mistura precisa de corantes, resinas e solventes. Essa solução é feita com 10% de tinta e 90% de solvente de óleo, para que a mistura esteja correta e fluida, sem problemas. Ela deve ser analisada com uma prensa que mede com precisão a densidade da tinta. É essencial que não seja nem muito grossa nem aguada. Posteriormente, a tinta é introduzida em um tubo plástico formado por extrusão e calor. Esse tubo também é feito com polipropileno. A tampa da caneta também é feita desse mesmo material, pois ele é bem mais opaco e também muito mais flexível. Isso é importante para que você possa encaixar a tampa da caneta no corpo dela, de modo que a tampa acabe abraçando a caneta, ficando mais difícil de sair. A matéria-prima principal é branca, e para adicionar a cor, eles usam pequenos corantes sólidos chamados pellets. Tudo isso é misturado em um equipamento chamado panelão. A máquina que injeta plástico para a tampa é praticamente a mesma do corpo da caneta, com a diferença que desta vez vai ter um molde de tampa que faz 140 tampas ao mesmo tempo. Esse pequeno furo na tampa existe para que, caso alguém, como uma criança, a engula, ela não fique asfixiada e ainda consiga respirar por esse furo. Nada é feito por acaso. A tampinha que vai atrás da caneta é feita com um terceiro tipo de plástico que se chama polietileno. Ele também é um pouco transparente, então para fazer essas tampinhas brancas ficarem da cor desejada, também são
são adicionados corantes. Uma vez que todas as peças são formadas, as canetas Bic são montadas. Os tubos plásticos são preenchidos com tinta e presos à ponta, e as tampas são colocadas. Após concluir todas as etapas de fabricação e passar pelos testes de qualidade, as canetas Bic são embaladas em pacotes e enviadas para distribuição em todo o mundo. Esse foi mais um processo de produção. Se você quiser ver como outras coisas são feitas, assista agora um desses vídeos que está aparecendo na tela. Eu vou ficando por aqui e até mais.